Hoje quero resolver um problema que tá me incomodando há muito tempo, mais especificamente nessa estante. Nessa. Eu construí essas estantes do zero com o objetivo de tampar essa parede branca ao mesmo tempo que serviria de apoio para os objetos usados nos vídeos. Ela seria uma espécie de cantinho dos troféus das novas habilidades. E na base da gambiarra, até que eu tô conseguindo organizar. Isso aqui é um suporte que as livrarias usam para exibir os livros. Isso é um display de loja de bijuteria. Isso é aquele copinho que vem no ovo de Páscoa. E isso é um boneco do Warcraft que eu uso pra segurar meu skate de dedo. Se for ver, tá tudo funcionando, menos uma coisa. Ainda não consegui bolar uma forma legal de mostrar o meu nunchaku e ele tá aqui largado meio... E tirando essa estante que tá meio torta, esse nunchaku largado é a coisa que mais me incomoda quando eu olho pra cá. Então hoje eu não saio desse vídeo enquanto eu não resolver esse problema. Eu dei uma pesquisada e as ideias de suporte que eu vi eram muito parecidas. Ah, mano. Esse quadro aqui tá bem no lugar errado. De qualquer forma, todas as ideias que eu vi seguiam aquele mesmo esquema das garrinhas de madeira no estilo das katanas japonesas. Seria algo mais ou menos assim. Legal, mas é como todo mundo faria. Então eu preciso fugir do óbvio e tentar criar algo diferente. E aqui até parece que eu tô psicografando uma carta do além, mas é a forma como eu gosto de pensar. Sempre que me concentro, eu revezo entre as posturas. Chico Xavier, Socorro, Bitcoin derreteu e Pablo Escobar no balancinho. Não sei porquê, mas consigo pensar melhor assim. Ao invés de guardar ele reto, como a maioria das pessoas faz, acho que seria muito mais legal guardar ele assim, ó, cruzado. Eu precisaria construir uma base com 2 apoios pro nunchaku ficar de pezinho, tipo um porta-velas. A única coisa que eu não sei é qual altura deixar nos apoios. O problema é que eu não posso deixar o cano muito curto, porque senão o nunchaku ele não vai ficar apoiado. Mas eu também não quero fazer um tarugo, porque vai ficar muito tosco. Então na hora de construir de verdade, eu defino qual o melhor tamanho. Gostei, mas acho que dá pra caprichar mais. Eu queria fazer uma parada diferente, tentando fugir um pouco daquele estilo tradicional oriental clichê. Passei um tempo rascunhando até desenvolver o segundo projeto. A ideia é fazer uma base de madeira ou de metal, colocar um palito, uma espécie de poste o mais fino possível que servirá de sustentação. E em cima desse poste vai uma argola de arame. Mas por que uma argola de arame? Esse que é o pulo do gato. Se eu fizer uma argola, tá vendo que ela pega todas as beiradas do nunchaku? São nesses pontos que vou amarrar com linhas de pesca. Então pra quem olha de longe, no caso vocês, vai parecer que o nunchaku tá flutuando na estante. O miserável é um gênio! Fala se não é a ideia mais genial do mundo dos suportes de nunchaku. Vou chamar isso aqui de o Projeto Mr. M. Eu só não sei se eu gostei mais do Mr. M ou do porta-velas. Então eu vou construir os dois e na hora eu decido qual que eu vou usar. Próxima estação, next station. Eu ia bater. Quer começar? Vai. Eu vi o pezinho. Vai. Opa! Eu fui muito anta agora e esqueci os projetos em casa. Mas tudo bem, vamos na base do freestyle. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é dar uma olhada aqui em quais materiais que eu consigo aproveitar. Porque eu também não vou sair comprando... Nossa, mó medo de pegar tétano. Isso aqui pode ser uma base, hein? Ah, isso que eu tava procurando. Agora eu vou limpar essa chaproca e tirar um pouco da rebarba.
essa vai ser a base mais superdimensionada do mundo, porque a base pesa 3 vezes mais do que todo o resto. Agora que eu já tenho a base, preciso achar 2 canos pra fazer os apoios. Ai, por muito pouco que não entra. A atual conjuntura, até um quadradão eu pegaria, mas mesmo assim... Caramba, tá... Eu tô achando os canos da mesma espessura que isso aqui. Eles tinham que ser um microdedo mais largo. Ou então eu só acho esses que estão muito arreganhados. Vocês vão usar esse escapamento? Foi o único que entrou que nem quiabo. Ó, os melhores candidatos que eu achei foram essa taruga. Só que... isso aqui não vai dar certo. Isso aqui só daria certo se eu fizesse um corte e de algum jeito milagroso eu conseguisse amassar até, entendeu? Diminuir um pouco o diâmetro. Só que vai dar um trampo desgraçado e eu já sei que vai ficar uma porcaria. A segunda opção seria usar as sobras do meu finado banco do carrinho Red Bull. Que a gente teve que mudar o projeto, dado que eu tomei o maior capote da vida no teste. Caramba, voei no teste. Ah, pena que o carrinho não tá mais aqui, senão eu já mostrava. Mas tudo bem, mais pra frente eu solto o vídeo depois que a gente correr. Aí a minha ideia seria, ou eu faço uma gaiola... Ah não, isso aqui tá muito tosco. Não, esquece também. Minha terceira opção seria aproveitar esse pedaço de não sei o que, porque ele tem essa canaleta, ó. Não sei qual que é a lei da física que tá atuando aqui, mas parece que vai, hein? O único cano que eu achei de verdade que encaixa perfeitamente, putz, isso aqui ia ser lindo. É um resto de conduíte, não sei, só que não dá pra soldar. O que eu vou fazer? Eu vou testar. Se a gente conseguir soldar isso aqui, lindo. Se não funcionar, aí eu parto pra esse apoio da física. Vai. Solda. Solda? Solda. Agora eu preciso saber qual o mínimo tamanho necessário, qual angulação eu coloco. Teria que ficar um pouco mais inclinado. Então, bora carcomer um pouquinho. Cortei demais aqui, viu? Agora as medidas bateram. Parece irmãos gêmeos. Tô até orgulhoso, porque eu achei que eu não ia conseguir fazer ficar tão igual. Porque tá com folga. Aí você vai lá dar uma raspadinha, vai muito. E aí você perde a mão. Aí você tem que compensar do outro lado. Aí no fim você fica... corrigindo o erro de um lado, quebra o outro. Corrige do outro, quebra o outro. No fim, acaba o material. Acho que agora vai. Ó, já deixei mais ou menos esquematizado. Agora o que eu preciso fazer é dar uns 3 pontinhos de solda em cada um. O único problema é que, tá vendo? Essa parede aqui é extremamente fina. Então, se eu errar a mão, ou se eu deixar muito tempo, ou se eu deixar muito perto, ele vai furar o metal. E se furar... aí vai ficar um buraco no meu suporte. E é óbvio que eu deixei muito tempo, é óbvio que eu deixei muito perto e acabei furando o cano. De 1 a 10, que nota você dá pra essa solda? Mas tá bom, João, tá bom. Quem não faz diariamente, ela tá boa. Ela fixou? Cumpriu o papel? Pior solda do mundo. Olha, aqui eu errei feio, ó. Nem o negócio eu acertei, ó. Usar a máscara de solda é uma das paradas mais difíceis que tem, porque você tá mirando e aí quando você abaixa a máscara, tua mão já andou 5 km. Então agora vamos corrigir na base da esmerilhadeira. Não ficou perfeito, na verdade ficou bem feio, mas pelo menos fui eu que fiz. Mas o medo é ficar tentando tirar essas rebarbas e cortar o caninho, porque aí se eu estragar esse caninho já era, não tem muito o que eu fazer. Se olhar de bem longe assim, ó, nem dá pra perceber. Agora eu vou dar uma desengraxada no negócio aqui pra poder pintar e esconder tudo que eu fiz de errado. A minha esperança é que a tinta preta ajude a disfarçar os pontos errados de solda. Cry me a river, right as you quiver. You'll be the
Agora o próximo projeto seria usando a linha invisível de pesca, que eu também esqueci de pegar. Só não esquece a cabeça porque tá grudado. Eu podia redesenhar tudo, construir o projeto Mr. M e só terminar de colocar a linha invisível em casa. Mas pensei numa ideia que parece ser mais interessante. Manja aqueles suportes de garrafa feitos de corda ou corrente que parece que a garrafa tá flutuando? Não. Tá bom. Vai, Gil Editor, bota uma foto pra galera entender do que eu tô falando. No fim, achei essa ideia mais legal, então é isso. É ele. É esse que a gente quer. Que nós vamos buscar. Gostei de gravar dirigindo aqui um volante virtual. Ah, olha isso aqui, olha. Ó, tem até a buzininha. Tem até a buzininha aí, ó. Oficina é uma parada aqui. Tá, olha. Tem tanta coisa que dá pra fazer, tanta coisa que dá pra usar, reaproveitar. Tem até para-choque de Kombi aqui, ó. E a câmera? Eu tô apoiando numa parada de tirar óleo. Já dá vontade de construir... Nem sei o que, mas dá vontade de construir. E depois de me distrair à toa, lembrei que eu tinha visto uma corrente largada em algum lugar. Posso pegar essa corrente? Mano, manda ver, já. Tá, agora eu preciso pensar qual desenho eu vou usar. Que aí ela ficaria meio que assim, ó. Só preciso dar um ponto de solda em cada uma dessas argolas aqui. Só que se eu soldar a corrente com um nunchaku aqui, isso aqui é espuma. Aí ele vai derreter, vai pegar fogo. E tudo que eu tô fazendo... Porque porta nunchaku sem nunchaku é sacanagem. Nesse novo filme do Harry Potter, que não tem Harry Potter. Então eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui, só pra eu não perder o meu nunchaku. Teoricamente parece fácil, mas dado o meu histórico... Ai, que eu já tô vendo que vai ficar uma porcaria. Mas tudo bem. Tudo bem. O importante é que eu que fiz. Não sei você, mas eu valorizo muito mais algo tosco que foi feito por mim do que algo perfeito comprado na loja. Não é mais da hora tentar construir algo com as próprias mãos? Caramba! Pô, não sei porquê, mas essa solda não tá querendo pegar. E eu acho que na ferrugem ele não pega. Pode ser? De algum jeito a ferrugem tá atrapalhando, então vou dar uma... No soy de aquí, no soy de allá. Soy de la humanidad, lo que cargas dejado atrás. Bom, agora que a solda funcionou, você deve estar imaginando que a construção foi um sucesso. A construção foi um sucesso. Mas não foi. Por causa da minha falta de habilidade, sempre que soldava um elo, a corrente mexia. E sempre que eu tentava desmexer a corrente, a solda quebrava. Entrei nesse loop infinito de consertar o quebrado e quebrar o consertado por 30 minutos. Sério, fiquei 30 minutos e só consegui juntar 3 elos. Ah, muito mais difícil do que eu imaginava, porque eu não tô conseguindo enxergar pra onde que eu tenho que apontar um negócio, onde que tá soldando, aí tá ficando umas bolotas gigantescas no lugar errado, que não tá juntando nada com nada. Aí, nessa hora, fiz algo que deveria ter feito desde o início. Foi muita ingenuidade minha, achar que eu ia conseguir fazer sozinho. No fim eu fiquei segurando os elos da corrente e o Vitão foi dando os pontos de solda e... Caramba! Que trampo! Que trampo! Você que faz isso aqui pra vender no Mercado Livre, olha... Tiro o meu chapéu imaginário pra você, porque é um negócio muito ingrato, porque você mexe aqui, ele dobra ali, você põe aqui, ele vira ali, que é tudo molenga isso aqui, ó. Mas vai ficar bom. E por causa das soldas e como a gente ia resfriando com água pra não sublimar a nossa mão, ela deu uma escurecida, tá vendo? E no fim eu achei que ficou bem melhor, então ao invés de pintar de prata, que ia ficar meio tosco, porque a tinta prata... A tinta cromada nunca é cromada de verdade. Ou pintar de preto mesmo, que vai ficar mais legal. Gostei. Aí foi só desengordurar, secar e partir para a pintura. O certo seria esperar a tinta secar. Mas eu já tava 9 horas trabalhando nesses projetos. Eu tava só o pó da rabiola. Já tava ficando tarde, então botei os suportes numa sacola do jeito que estavam e voltei pra casa. Ai, deu uma lascada aqui, ó. E a parte onde eu apoiei pra pintar embaixo, deu uma carcomida porque a tinta ainda não tava seca. Eu queria usar essa base porque ela é lisa. Aí, mó bonito, já tava certinho no formato. Só que eu soldei que nem meu...
Tentei arrumar e ficou pior ainda, porque... Tá vendo como... Eu tentei alisar esses pontos de solda, mas tá vendo como é que a esmerilhadeira carcomeu a borda? Era melhor ter deixado do jeito que tava, porque antes eu tava com os pontos toscos de solda. Agora eu continuo com os pontos toscos de solda, só que estraguei a base que tava linda. Eu achei que a tinta fosse esconder, mas por ela ser... Eu ia falar tosca. Por ela ser fosca, continuou tosco. Essa de eu ter soldado tudo errado, não tem muito o que fazer porque eu não sei soldar direito. Agora, de não ter esperado a tinta secar e ela ter grudado e descascado, essa foi vacilo. Mas tudo bem, não é nada que a gente não consiga resolver. Olha a gambiarra. Quem quer dar um jeito. Vou esperar 2 horas até secar e dar o último toque final, a cereja do bolo. Finalmente estão prontos. Quem está pronto? Estão prontos! Acabei de perceber que eu não testei o porta-velas depois que eu soldei. Caraca. Vai ser muito vacilo se o nunchaku não encaixar. Ah, garoto! Agora, pro Mr. M, eu achei que seria legal fazer uma graça e pedir pro Vitão imprimir um Mestre Yoda pra mim. Mestre Yoda de Chernobyl. E ele até perdeu o dedinho, coitado. Aí vacilou com a máfia japonesa, né? Particularmente, acho que eu gostei mais do Mr. M. E você? Entre o porta-velas e o Mr. M, qual que você prefere? Mostrando o resultado final em 3, 2, 1... Se você gostou do vídeo, se liga no dia em que eu construí essas estantes totalmente do zero. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Bora explorar, meu povo!